Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Hilton Mariano, sou professor de Semiologia e Neurologia. Nós estamos aqui na Média Aprimoramento. Nós vamos começar hoje a falar da anamnese, da semiologia médica. Primeiro ponto é sempre o desafio para o estudante de medicina, que é a entrevista médica, que é o modo como se aprende, as ferramentas que você pode utilizar para você obter uma melhor anamnese possível. E com isso, obviamente, o diagnóstico mais adequado. A base da entrevista médica, ela é essencial para o diagnóstico, é a medicina centrada na pessoa, né? Então, o paciente, não a doença, deve ser o foco principal da medicina. De modo que o objetivo principal do médico é ouvir, para identificar qual é realmente o problema, em vez de simplesmente buscar uma lista de sinais e sintomas. Você enxergar a pessoa, existe uma frase famosa que eu não conheço nenhuma doença, eu conheço vários doentes. Isso é muito importante, ainda mais quando a gente utiliza as técnicas de anamnese. A entrevista médica é uma habilidade básica e como habilidade ela deve ser treinada repetidas vezes, porque diversos pacientes eles colocam desafios para a gente e esses desafios têm que ser driblados, têm que ser contornados para que você possa obter a informação mais adequada possível. Sugiro fortemente que você tenha um mentor ou uma mentora para que você possa trabalhar isso e à medida que você vai se tornando mais hábil, você vai se tornando mais experiente, você consegue contornar os obstáculos, as dificuldades que vão surgir claramente no dia a dia. Isso, a anamnese é tão importante e a organização dela, como a queixa principal e duração, HPMA, o ISDA, que faz parte do prontuário médico. O prontuário médico tem um desdobramento legal, é jurídico, é um documento legal. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, atualmente a gente tem ferramentas da inteligência artificial que, gravando a entrevista médica, elas conseguem organizar nesses tópicos, os tópicos que a gente conhece classicamente da anamnese. Então, tenha em mente que você treinar isso, você está claramente treinando para a sua vida prática, para o seu dia a dia. Que mesmo que você seja um clínico, um cirurgião, principalmente se você é clínico, você vai lidar com isso todo o tempo. Então, ajuda demais. Alguns indivíduos eles conversam mais facilmente, né, isso é natural, tem pessoas que têm mais facilidade de comunicação, mas a entrevista médica ela é uma situação específica, não é a mesma coisa você conversar alguém, conhecer alguém num shopping, você tem que entender que é o início da sua profissão. Por causa disso, você tem que treinar essas ferramentas para que possa ter o resultado mais profissional possível. A entrevista é feita basicamente de um modo estruturado, não é uma conversa, é um bate-papo, e ela é a pedra fundamental, para a educação médica, porque tudo que você vai estudar no básico, ela visa o seu desempenho como profissional. Então, juntando todas essas ferramentas ao longo do curso, o que muitas vezes é apresentado para a gente de uma forma totalmente fragmentada, mas o fio condutor desse processo todo de aprendizagem seria a anamnese, tirar a história, você lidar com o paciente, basicamente. É interessante porque quando a gente vai muito na fisiopatologia, nos micromecanismos, no nível celular, a gente perde um pouco desse contexto, né? A gente fica um pouco mais cientista e menos médico. Então a semiologia, ela traz isso pra gente, resgata isso pra gente. E é uma boa comunicação entre o paciente e os familiares também permite para você utilizar outros conhecimentos médicos básicos. Então você tem que treinar comunicação com o paciente e treinar também a comunicação com os familiares. É sabido que se você tem uma boa comunicação com os familiares, dificilmente você vai ter litígio, você vai ter confusão, você vai ter questionamentos judiciais. São habilidades, novamente, treinadas. Então, treinem isso. Muitos especialistas valorizam a história clínica porque se entende que 85% do total trabalho médico ele é feito pela história clínica. Exame físico, exames complementares são elementos adicionais. Alguns médicos são capazes de obter dados essenciais significativos, acurados em curtos períodos, enquanto outros apenas o conseguem com esforço e perdendo muito do material essencial. Uma entrevista rápida, médica, rápida, bem treinada, ela pode ser eficaz. Você não necessariamente você vai ter que ser longo, demorado, para você obter uma história melhor. A base do treinamento é essa. E, sobretudo, quando você está num cenário, por exemplo, de emergência. Você não dá para você aplicar, não é possível você aplicar essa semiologia clássica, ambulatorial. Você tem que ser treinado para extrair o máximo possível e no menor tempo. Então, você tem que ser extremamente eficiente. Você tem que ter eficácia,
com inteligência. Tudo isso é treinado. Então, não é sobre ser longo, não é sobre ser demorado, é sobre ser eficaz e com inteligência. E para isso tem que treinar, tem que ter uma boa informação. Quando você faz uma anamnese boa, isso é muito poderoso, isso tem uma repercussão muito grande. Existem pesquisas que mostram que a proporção dos diagnósticos confirmados foram realizados pela história, né? O exame clínico e depois com exames adicionais complementares. A história isolada, uma história isolada bem feita, ela está relacionada com o diagnóstico correto em 78% dos casos. Então, é extremamente poderoso. Com o exame clínico adicional, 11%, né, em torno de 12%. E os exames complementares, sim, 10%. A gente usa muito tecnologia e tem que usar mesmo, mas você precisa saber em que casos você vai usar a tecnologia. Existe uma peça antes, no início desse processo todo, que é o médico, é você. Então, a tecnologia ela não tem essa capacidade de escolher paciente. Quem escolhe o paciente que vai fazer o exame adequado é você. Isso vai perdurar por bastante tempo ainda. Essa técnica, né, da conversa vai permitir também tratamentos mais precisos, lógico, né? Então, sempre você tem um tratamento mais adequado quando o diagnóstico é correto. Hoje em dia, se existe muito essa procura do tratamento antes do diagnóstico, devido ao acesso a informações falsas. Às vezes a pessoa começa a fazer um tratamento especificamente para uma dor, por exemplo, então ela perde tempo, perde dinheiro e muitas vezes isso pode custar bastante caro, quando é principalmente uma doença mais grave, mais séria. Além do que, você pode ganhar tempo tanto do paciente quanto o seu, se você faz uma anamnese mais treinada, mais adequada. O objetivo da entrevista, então, é você ter uma informação histórica. A anamnese é recordar, é você trazer à mente. Lembra assim de amnésia, né? Amnésia você não tem a recordação. A anamnese é você fazer através da sua técnica, do seu profissionalismo, do que você consegue exercer de habilidade, para que o paciente consiga lembrar, trazer à tona os elementos essenciais da doença dele. E a partir daí você pode obter o melhor cuidado possível. Esses elementos na amnésia são importantes e a gente, para fim didático, a gente divide do seguinte modo. Observação. Observação, que é uma técnica semiológica básica, né? A inspeção é você olhar com critério. Ver é diferente de enxergar, né? Você pode enxergar, mas ver o detalhe, você tem que ter os olhos treinados para isso. Observação também não é jeitão, nem rótulo. Isso é outro erro que a gente vê muito frequentemente. Jeitão não é inspeção. Jeitão não é técnico, jeitão não é médico. Se você se basear a sua atitude médica pelo jeitão, e eu isso eu vejo muito frequentemente, vai dar ruim. Você pode errar e isso vai fazer com que você haja diferente de um paciente que você provavelmente não exercesse esse preconceito, né? Alguns pacientes, por causa dessa deturpação do processo, evoluem mal. Isso pode demandar também questionamento sobre sua atitude, né? Seu trabalho. Então, o questionário é sempre importante utilizar, principalmente quando a gente está começando. A gente usa o questionário, não ser escravo do questionário. O paciente vai falar coisas fora da ordem mesmo. A gente faz um rascunho inicialmente do que ele fala e depois a gente organiza. Eu já citei anteriormente, por exemplo, tem instrumentos de inteligência artificial que até fazem essa organização. E saber escutar, ao mesmo tempo que você inspeciona, a comunicação não verbal, gestual do paciente, a maneira como ele se porta. E, obviamente, registrar, porque toda essa organização de informações são importantes para gerar um documento que é muito pesado, né, muito importante, que é o documento médico, que é o prontuário médico. A gente utiliza um mnemônico quando a gente começa, né, a trabalhar essas questões com os estudantes, que é o mnemônico SAIA. SAIA basicamente quer dizer o seguinte: saudação, apresentação, a informação e a autorização. É simples, mas vai te ajudar para que você tenha, seguindo esses passos, um desempenho muito melhor. Então, inicialmente é a saudação, né? Ela deve ser cordial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Existe uma questão sobre o tudo bem, só que a gente tem que pensar só um pouquinho, não é proibido, claro, mas que se o tudo bem tem um sentido, ele tem realmente um contexto de você perguntar tudo bem a uma pessoa que está na enfermaria, uma pessoa que acabou de passar por um trauma, uma cirurgia, ou muitas vezes uma pessoa que está com dor e vai ao seu consultório. Então, o tudo bem não é proibido novamente, porém,
ele, venhamos e convenhamos, tem um pouquinho de meio fora do contexto. Então, talvez um como está, porque aí você abre até espaço para o paciente já começar a contar o estado dele, como que ele está. Então, esse tipo de saudação já abre espaço para que você até comece, na verdade, a anamnese propriamente dita. A apresentação é fundamental, é claro, principalmente em pacientes com nomes fáceis, né? Francisco. Você checar a identificação do paciente. Isso vale muito para paciente internado, extremamente importante quando você vai para em primeiro contato na enfermaria. Cheque mesmo se a Maria José que você está falando é aquela do prontuário que você viu, ou aquela que você deve falar. Pacientes homônimos, e às vezes numa mesma enfermaria você tem pacientes com o mesmo nome. Isso atrapalha bastante. Então tome cuidado. Aí você checa o nome, checa no prontuário o registro também, né? É sempre bom se você tem uma noção da história do paciente para saber se você está lidando com o paciente certo, porque alguns estudantes às vezes tiram uma história inteira de um paciente que não é aquele que era o objetivo deles. A identificação, o estudante, obviamente, ele não tem autoridade. Então, você chega e muitos estudantes se sentem intimidados pela situação, pelo paciente, quando está começando na semiologia. Uma dica é você se apresentar adequadamente. Então, sou estudante, mas você pode usar, por exemplo, sou acadêmico de medicina, ou sou graduando de medicina. Você está falando totalmente a verdade, mas isso dá um tom mais formal. Isso ajuda para aumentar um pouquinho uma autoridade que você, obviamente, não tem, né. Informação não tem nem o que discutir, você tem que informar o que você vai fazer, mas você deve exatamente ser claro, e uma regra fundamental nesse processo todo: nunca minta, nunca tente enganar, não vai ser legal. O resultado vai ser muito, muito ruim, tanto para sua formação, quanto sua credibilidade e para o paciente também. Então, sempre informe que o que você está fazendo, o objetivo. A questão médica, ela envolve muitos desdobramentos positivos para a sociedade, então seja claro, informe o paciente exatamente do que você vai fazer. Finalmente, a autorização, óbvio que ela deve ser sempre solicitada. A autorização é fundamental, sempre. A autorização, inclusive, ela deve ser feita no início, como aí um dos pontos do mnemônico SAIA, né? Mas ela também ela pode ser refeita. Por exemplo, você está conversando com o paciente, dado momento você vai tocar em pontos, né, faz parte da anamnese, mais sensíveis, então mais pessoais, de cunho pessoal. Então você reautoriza. Você pode falar, por exemplo, olha, agora a gente vai falar sobre questões mais pessoais, ok? Posso prosseguir? Você me autoriza? E isso dá também uma clareza na relação. Isso te dá também, o paciente se desarma. E você sendo bem claro, bem franco com o paciente. Então, a autorização não é uma situação que é no início e pronto. Ou, não, o paciente já está internado aqui na enfermaria e ele sabe que tem estudante, então está tudo certo. Não, não, não é assim que funciona, tá? Então, autorize no início e sempre reautorize quando for necessário. Outras dicas, assim, estabelecer o contato visual o tempo todo, isso é fundamental em qualquer processo de comunicação, não é restrito unicamente à coleta da anamnese, etc. Uma postura de empatia ao longo da entrevista, a gente vai conversar basicamente mais na frente sobre que empatia e simpatia são processos um pouquinho diferentes, né, distintos. Evitar sempre culpabilizar o paciente ou fazer julgamentos, isso é fundamental. Existem alguns truques que a gente vai falar depois sobre como você não transmitir uma mensagem que pode até eventualmente ser uma crença sua, mas pensa só, você é um profissional naquele momento. Desde o início, você, estudante, tem que pensar sobre isso. Você não tem que julgar o paciente de acordo com a sua própria religião, de acordo com sua própria ideologia, seus próprios princípios morais. Então, pergunte de uma forma que, embutida na pergunta, não haja nenhuma crítica. Porque a partir do momento que você fizer crítica ou julgamento, o paciente vai se fechar e o diagnóstico não acontecerá de modo adequado. Eventualmente, até a entrevista nem vai terminar. Usar uma linguagem acessível para o paciente, isso é óbvio. Por quê? Porque, na verdade, o ônus dessa comunicação é seu, é nosso ônus. A gente tem que trabalhar para que a gente se faça compreender. Principalmente quando há uma disparidade entre o nível de instrução do paciente e o seu, e você usar jargão médico. Quando você tem uma situação que você precisa fazer a anamnese, então usar jargão, usar palavras que o paciente não entende, inexoravelmente vai levar ao erro. Então, o ônus da comunicação é nosso,
Sempre há uma relação que não é equilibrada, claro. Existe o ser doente, existe o médico, e aí cabe você olhar dessa forma e também se procurar se comunicar o mais acessível possível para esse paciente. Empatia, né? Empatia é diferente de simpatia. Simpatia a gente pode entender como sentimento de afinidade para determinada pessoa, que leva o indivíduo a estabelecer uma harmonia no encontro com ela, né? A gente simpatiza com amigos, pessoas que a gente divide afinidades, hobbies, interesses, valores, enfim, e nas quais a gente reconhecemos alguma compatibilidade e uma complementariedade com o nosso funcionamento. E a empatia, segundo o Carl Rogers, né, que é um grande especialista nesse campo, ele enfatizou a empatia como uma condição fundamental para você ser terapêutico, né, para você ter o tratamento, e definiu como a capacidade de você sentir a raiva do paciente, o medo, o desespero ou a confusão como se fosse sua, mas sem sua própria raiva, medo ou confusão se envolver no processo. Então você entende o paciente, você sente aquilo, mas você não é o paciente, ou você não pode agir como um acompanhante do paciente. Porque se você fizer isso, você não está sendo profissional. Nesse processo, principalmente em situações de risco à vida, muita gente vai morrer que não deveria. Então você tem que agir como profissional. Então a boa capacidade empática pode ser entendida como a capacidade de entender o outro, tendo com enquadramento a realidade dele e nunca utilizando como referência a nossa experiência subjetiva. Quando a gente consegue ser empático efetivamente, a gente se posiciona no lugar do outro, para sentirmos em sintonia com as suas emoções, com o seu sofrimento. Aí a gente consegue acessar a compreensão do seu funcionamento, isso é muito importante, né? É um ser com dor, todo mundo com dor tem um padrão parecido, né? E esse movimento empático implica no olhar o outro com isenção. Vou repetir a frase: eu conheço muitos doentes e poucas doenças. Lembre isso porque a gente lida sempre com o ser humano. Então, a empatia e a educação é fundamental, é negociável, para você criar um ambiente de confiança com o paciente, mostrar interesse genuíno e ouvir atentamente suas preocupações e sempre demonstrando respeito. A observação e a expansão, como a gente já tinha falado, isso tem que ser treinado. Por exemplo, dentro do contexto da expressão, as fáceis, né? Existem fáceis que são atípicas, ou seja, normais, e existem fáceis típicas. Isso, inclusive, vai ser o tema de um vídeo que a gente vai fazer posteriormente. Isso, novamente, é treinado. Uma grande quantidade de informação vai estar disponível se você treinar e aprender a ver o paciente. Isso é uma habilidade adquirida. Então, pode ser os hábitos corporais, que indicam o tipo de trabalho, né? Por exemplo, um paciente que tem as mãos calejadas, pode ser o jeito que ele conversa com você, as palavras que ele usa. Você já começa a observar também se tem uma dificuldade de movimentação, você observa a questão da linguagem, ao que se chama atitude do paciente, o posicionamento dele em relação a você, em relação à própria doença. Tudo isso faz parte desse processo de inspeção, de observação. Então, é sempre importante treinar o olho, como se fala, para você conseguir ter uma impressão mais adequada possível e aí você sempre fazer a comparação com o relato do paciente, com o que ele fala, o modo como ele fala, né? Vários aspectos que a semiologia traz e isso pode ser feito sem nem tocar o paciente. Só lembrando, por exemplo, que a observação das principais técnicas semiológicas, ela é a única que permanece ainda na telemedicina. Então, a anamnese é o quê? Trazer a origem, né? É voltar à memória aquilo que o processo, no caso, é saúde e doença, e você vai ser o guia desse caminho do retorno à memória de um processo que majoritariamente é doloroso. E aí o paciente tem os vieses para contar a você exatamente esse processo. Mas cabe a você, como profissional, sabendo disso, conseguir contornar essas questões. Dos tipos de anamnese inicialmente, né, você tem a anamnese abrangente. Por exemplo, a primeira vez que o paciente vai no consultório, né? Aquele que chama muito no ambulatório de caso novo. Então, você sempre deve ser bastante cuidadoso. Você vai trabalhar conhecimentos fundamentais e personalizados daquele paciente, já que você não o conhece. Estruture bem essa relação médico-paciente. Sempre a questão da identificação ou você deixar para lá causas físicas relacionadas com as queixas do paciente, às vezes são relevantes, às vezes não o são. Você fazer uma linha de base, sobretudo para avaliações futuras, né?
esse é o grande momento para você ter aquela primeira impressão, e aí, no caso, a gente colhe o máximo de informações possível. Habilidade para você conseguir ver no exame físico o que é mais importante para ter uma base desse paciente. Primeira consulta, esse primeiro momento é muito importante. Um outro cenário, na verdade, é quando você está numa emergência. Então, aí, uma consulta muito rápida, ela deve ser focada, existem anamneses específicas para isso aí, que a gente vai depois comentar, ou uma consulta de rotina, um retorno. E você sempre abordar queixas e sintomas localizados, ser mais específico, você não precisa fazer aquele monte de pergunta do questionário que você já fez da primeira vez. Aplicar métodos de exame relevante à avaliação da queixa, ou seja, se ele não tem nenhuma queixa nova, ok. Mas se ele tem uma queixa nova, é nisso que você vai se focar. Porque, por exemplo, se for instituído um tratamento no primeiro momento, será que essa queixa nova pode ser um efeito colateral desse tratamento? Isso é importante se estabelecer. Essa anamnese mais focalizada, ela realmente demanda mais experiência. E nesse ponto, como sempre, mas principalmente no cenário da emergência e da urgência, no cenário dessa consulta que foi estabelecido um tratamento e você vai avaliar, realmente exige bastante experiência. A experiência do mentor, do preceptor. O resumão, a estrutura, né? Os dados de identificação e confiabilidade, queixa principal e duração, a história da doença atual, história patológica pregressa, história familiar, história de pessoal e social e a revisão dos sistemas, que é o ISDA, né? Identificação é um padrão, então nome, idade, o sexo, gênero, cor, etnia, estado civil. A profissão e o local de trabalho é importante também, profissão atual e profissão pregressa, profissão antiga, porque atualmente, o paciente pode trabalhar num ambiente completamente livre de algum agente tóxico, por exemplo, mas ele já trabalhou numa fábrica, numa linha de montagem, numa situação que ele foi exposto a algum agente que pode causar uma doença a longo prazo. E também uma coisa importante são os hobbies, né? Às vezes o paciente trabalha no escritório, mas ele tem um hobby que o expõe a alguma situação de risco. Então, com algum agente tóxico, por exemplo. Então, sempre tomar cuidado com essas questões. A naturalidade, de onde ele vem, a residência atual, religião, isso tem alguns impactos, né, alguns tipos de tratamento. O nome da mãe, que é um padrão, né, inclusive para preenchimento pelo SUS, por exemplo, você tem que, alguns pedidos de exame, medicações de alto custo, você tem que colocar o nome da mãe. O responsável, cuidador, o acompanhante a gente vai tecer alguns comentários sobre isso. A afiliação a órgãos, instituições previdenciárias e planos de saúde, alguns semiologistas, eles sugerem isso não é uma regra, né, mas você está trabalhando isso é importante muitas vezes, mas o corpo geral é isso. O acompanhante, eu vou fazer uma observação, porque é importante sempre registrar se o paciente está acompanhado por outra pessoa, se esta fornece informações, ou seja, se ele tem um acompanhante, quem é a filha, é a esposa, é o marido, enfim, se é um acompanhante que é parente, mora com o paciente, qual o nível de contato ele tem com o paciente, principalmente se o paciente tiver durante a entrevista uma postura ativa, ou seja, ele ajudar no processo, fornecer informações dentro do contexto da anamnese. Se assim não for, então detalhe bem isso, porque diferente uma filha, um filho que mora com o paciente ou um filho que mora em outra cidade. E às vezes no processo da doença, do adoecimento, a família se mobiliza e no intuito muitas vezes de ajudar, quer parentar, denotar uma proximidade que muitas vezes não tem. Então a gente tem que ser bem técnico e procurar descrever isso daí. E lembrar que isso é a base do prontuário médico, né? Isso tem implicações. Registrar detalhes que possam ajudar a ampliar, possam ajudar a avaliar o grau de confiabilidade dessas informações que foram fornecidas, né? Sempre a gente deve evitar, obviamente, o erro. A queixa principal, o ponto inicial, é o motivo que levou o paciente a procurar o médico, registrar com as palavras do paciente. Você não faz julgamentos em relação a isso. A única coisa é que você não deve aceitar diagnóstico dado pelo paciente, que é óbvio, porque muitas vezes, mesmo que tenha sido anterior por um médico, etc., isso pode ser um equívoco. Então, procure retirar nas palavras do paciente, o que motivou o paciente a vir ao hospital, por exemplo, e o tempo. Alguns alunos perguntam sempre assim: o paciente está na enfermaria, ele chegou há uma semana.
ele tinha dor torácica. E aí, quando eu vou registrar a queixa principal, eu coloco o quê? O motivo lá do pronto-socorro ou como ele está agora? Você deve colocar o que o fez procurar o serviço. Porque, óbvio, se ele está internado, ele tinha uma dor, por exemplo, já foi investigada e está medicado. Então, naquele momento, muitas vezes ele está sem dor. Então, sempre é o que faz o paciente vir ao consultório, a primeira consulta, principalmente no ambulatório, ou a emergência, queixa principal e a duração. Isso nas palavras do paciente, sem julgamento seu. Sempre você usa o problema inicial, ou os problemas iniciais. Muitas vezes o paciente tem várias queixas. Procure estabelecer uma prioridade que o paciente traz, muitas vezes. Sempre utilizar as palavras do paciente, isso tem um grande significado, porque você deve evitar interpretações, principalmente nesse ponto agora, da anamnese. Deve-se registrar os objetivos do paciente, por exemplo, vim para fazer meu check-up de rotina. Isso também tecnicamente é adequado você registrar. Alguns estudantes se frustram porque, do ponto de vista de treinamento, isso não ajuda muito, né? E você procurar resgatar um pouquinho a história anterior do paciente, ou seja, o que da doença, o que motivou a vir fazer o check-up ou a fazer a cirurgia, etc. Porque para o seu aprendizado, isso vai ser mais, ter resultado melhor. A história da doença atual, ela começa lá atrás, né, quando o sintoma começou, as características do sintoma, localização, duração, intensidade, frequência, os fatores de melhora ou piora, posição, atividade física, repouso, a relação com outras queixas, a evolução, se teve algum momento de melhora, piora, e a situação atual, como o paciente está. O exemplo que eu dei da dor, né? Ele chegou dor torácica há 2 horas, ele foi admitido há 15 dias atrás, e atualmente o paciente está bem. Sempre lembrar que a história da doença atual ela alimenta a linha do tempo. Então, a linha do tempo que começa no passado e vai chegar até o momento atual. Isso ajuda, porque é uma base do raciocínio clínico. Isso ajuda demais o seu trabalho quando você for partir para o diagnóstico clínico, os diagnósticos sindrômico, topográfico, etiológico, nosológico, se você fizer um HPMA bem feita. Então, minha sugestão, fazer HPMA pensando na linha do tempo, porque ela vai ser bem útil depois. Na HPMA você pode complementar com os dados pertinentes positivos, né, e pertinentes negativos. Na HPMA, diferente da queixa principal, o seu Medicase, né, o seu linguajar médico, ele já pode ser utilizado. Você relaciona com a queixa principal, você obtém na revisão dos sistemas, os sintomas para diagnóstico diferencial, né? Negar, às vezes, tem um poder muito grande, sobretudo nasquelas queixas que têm uma alta sensibilidade, né? Alguns sintomas, eles têm uma alta sensibilidade, ou seja, têm uma alta capacidade de excluir o diagnóstico. Então, negar aí é bem importante. E aí você já começa também, linha do tempo, e vai fomentar, vai alimentar as hipóteses diagnósticas. E os pacientes apresentam com frequência mais de uma queixa ou sintoma, como a gente já comentou. Cada um deles merece seu próprio parágrafo, bem como uma descrição completa e o impacto, né, sempre que está tendo na vida do paciente. Existe a questão da comunicação, da observação, que é a comunicação não verbal. Na comunicação verbal, a gente vai estar vendo também o tom de voz, o humor do paciente, ou alguma mensagem que ele esteja expressando, e muitas vezes ele pode haver uma dissonância entre que você está vendo, aquela atitude e a maneira como ele relata. Tudo isso é importante que você interprete, algumas vezes, se for muito claro, inequívoco, você não tem dúvida daquilo que você está vendo, você registrar. Um exemplo, na sua observação, você pode notar que o paciente tem cicatrizes nas mãos, pode decorrer de um trabalho ou da atividade manual, que é um hobby, né, de lazer. Existem vários sinais semiológicos de muita utilidade, que são fruto da inspeção do paciente. Paciente com trauma, cuidado, principalmente crianças, né? Idosos, que você, na observação, você percebe que existem injúrias, existem hematomas, equimoses, que podem denotar alguma situação de maltrato. Isso daí, inclusive, tem implicações legais. Isso é muito, muito, muito sério. Treino da observação ajuda demais a você ter um diagnóstico adequado. E como perguntar, né? As perguntas iniciam como abertas, depois elas passam para ser mais focadas, fechadas, dirigidas, e algumas vezes você pode fazer um misto, que são as perguntas compostas, né? Pergunta aberta, geralmente você começa a entrevista, então são perguntas com uma ampla liberdade de serem respondidas, e você não limita a área a ser questionada, a queixa principal, por exemplo. Então permite que o paciente responda com a maior liberdade possível, e aí você já avalia também a capacidade de usar vocabulário do paciente, o nível já denota um certo nível de instrução,
Isso até ajuda você a modular a maneira como você vai obter essa informação, como você vai conversar com esse paciente. O paciente identifica os elementos da própria doença que quer discutir inicialmente. Isso também é importante, a pergunta aberta, porque o paciente prioriza. E a resposta pode estar na área física, na esfera emocional, familiar. O paciente tem liberdade para se comunicar seus problemas sem qualquer influência, já que é uma pergunta aberta. Fale sobre sua doença, fale sobre sua dor, por que você está no hospital, mostrar interesse, né? Contato visual e também você expressar que você gostaria de ouvir ou saber mais sobre determinada situação ou contexto, a família, por exemplo. Além disso, né, do que foi contado, algo mais para contar, para relatar para a gente, isso ajuda bastante. E na primeira vez que você deve, você se concentrar no perfil do paciente e não no problema atual, já que é um fruto de uma pergunta aberta, né? A pergunta focada, ela já, obviamente, o nome já fala, já demonstra mais específica, né? Você deixa o paciente com liberdade ainda, mas não tão ampla. Por exemplo, descreva a sua dor no peito. Você não está dizendo que dor no peito que é, que jeito que a dor é. Você não está induzindo. Aliás, uma regra de ouro: evite induzir o paciente. Você sempre define duas áreas, né? Um sintoma, a dor, região do corpo, por exemplo, tórax aí no caso, a localização. E o paciente pode responder, por exemplo, é uma dor aguda, em queimação, que desce pela região anterior do tórax, por exemplo, do abdômen. Nisso daí você já tem alguns descritores da dor que a gente vai enfatizar um pouquinho para frente, e eles são muito importantes para você fazer o diagnóstico. Passadas as perguntas mais amplas, as perguntas focadas, você tem as perguntas mais fechadas, que essas perguntas fechadas, como o nome diz, é quando você procura ir no alvo. E geralmente a resposta é sim ou não. Isso você pode ter como idade, número de filhos, número de idas ao pronto-socorro, mas muitas vezes, principalmente paciente que fala de modo prolixo, ou então no ambiente de uma emergência, que você precisa tomar uma decisão para benefício do paciente, então a gente lança a mão da pergunta fechada. E ela sempre deve ser usada no sentido de definir um rumo. E você precisa deixar claro se aquela queixa é aguda, se aquela queixa é crônica, essa coceira a senhora já tinha antes ou não. Às vezes o paciente fica falando muito sobre o sintoma, mas ele não precisa muito tempo, e tempo é essencial na descrição de muitos sintomas, né? E aí você pergunta, a senhora já tinha antes do ano passado, por exemplo? Sim ou não? Isso ajuda muito. Já teve alergia à medicação? Sim ou não? Então a quantidade de informação, ela é pequena, mas muitas vezes ela é essencial. Então, é importante sempre seguir nesse processo do mais amplo, focado e aí a fechada. Quando a gente está começando, a gente tem uma ideia que muitas vezes o diagnóstico está fácil e você já faz a pergunta fechada logo no início. O risco disso é você induzir o paciente. Usar a pergunta fechada com sabedoria e muitas vezes no contexto certo, né? Vamos utilizar como exemplo a dor, né? A dor que habitualmente tem os 10 descritores, mas a gente utiliza na verdade esses 12 aqui. Isso também vai ser um tema do vídeo que a gente vai especificar esses detalhes, né? Mas via de regra você tem o local, o tipo, a instalação, a intensidade, irradiação, a evolução do processo doloroso, a duração, os fatores que são desencadeante, agravante, atenuante, as manifestações associadas e a relação com os outros órgãos. A instalação, ela muitas vezes não é retirada da informação na anamnese. A instalação é extremamente importante. Muitas doenças graves se manifestam por uma instalação súbita, repentina. Por exemplo, dor abdominal. Os tipos de abdômen agudo, na classificação mais aceita, que estão associados à maior mortalidade, eles têm um aspecto de aparecer subitamente, surgir subitamente, ou seja, a instalação é súbita, repentina. Causas graves e com grande mortalidade também de dor na cabeça, cefaleia, se caracterizam por ter uma instalação súbita, repentina. Então, é importante você treinar e saber caracterizar isso. A dor súbita ou qualquer quadro súbito, um outro exemplo,
falta de ar súbita, dispneia súbita. É diferente de, por exemplo, a asma ou, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema. É, a instalação súbita tem um grande poder de diagnóstico, está associada a casos de grande morbimortalidade. A característica é que o paciente passa de um estado de rigidez, de saúde, a rapidamente ter um sintoma que atrapalha muito sua vida naquele momento. Uma característica bem importante das questões, as coisas súbitas, né? Não só de dor, de dispneia, mas se você fizer um paralelo com a sua vida propriamente dita, tudo que foi súbito, você lembra bem. Por exemplo, eu capotei um carro uma vez. Eu lembro exatamente que horas eram mais ou menos, a luminosidade, eu lembro se estava chovendo ou não, eu lembro dos detalhes, eu lembro onde eu estava, a cidade que eu estava, enfim, como estava a estrada. Então, se o indivíduo está bem e ele começa com a falta de ar súbita, repentina, ele vai lembrar onde ele está. Uma dor súbita, ele vai lembrar onde ele está. Então, isso é muito importante para você entender que aquela instalação foi realmente repentina. E isso vai te levar, vai te obrigar, eventualmente, seguindo um protocolo mais adequado, a ser mais cuidadoso no diagnóstico e muitas vezes lançar mão de exames mais complexos. Por exemplo, uma situação de dispneia súbita, falta de ar súbita, você precisa pensar no tromboembolismo pulmonar. E aí você vai precisar fazer uma angiotomografia torácica, que é um exame que a gente não faz de rotina muitas vezes. É aquela questão da tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, mas você tem que pensar no diagnóstico. E muitos livros de semiologia, muitos mesmo, eles não destacam como deveriam essa questão da instalação. Então, fique atento. Instalação súbita, ela é tudo ou nada, do 0 ao 10, muitas vezes. Instalação súbita é importante você definir, porque muitas vezes está associado à questão dos detalhes que são muito vivos na memória. Os outros aspectos da dor, então, a gente vai ver em outro vídeo. Antecedentes pessoais, a história patológica pregressa, na histórico de doença, alergia, cirurgia, traumatismo, transfusão sanguínea, a história obstétrica, que é muito importante numa criança, por exemplo, né, você saber. Às vezes também tem impacto no adulto, principalmente um parto difícil. Vacinas é importante tanto no aspecto de proteção quanto no aspecto do eventual efeito colateral. Medicamentos em uso, importante você perguntar, porque muitas vezes você pergunta para o paciente: você tem pressão alta? Não. Medicações de uso: losartana, hidroclorotiazida, que são medicações reconhecidas para hipertensão. Mas ele entende que a pressão alta seria quando estaria descontrolada. Então, dica para o estudante: sempre correlacione uma coisa com outra. Pergunte: tem alguma doença? Faz algum tipo de tratamento? E aí, as medicações de uso. Sempre compare uma situação com a outra, uma informação com a outra. A história fisiológica, gestação e nascimento, novamente nas crianças é muito importante, pelo menos nos jovens também, né? Desenvolvimento psicomotor e neural, existem perguntas específicas para isso. Desenvolvimento sexual, que muitas vezes entra naquele momento que você faz uma reautorização. Alimentação, carboidratos, fibras, proteína, investe de uma grande importância com os veganos, vegetarianos, porque eles podem, muito frequentemente, têm carência de vitamina do complexo B, a B12. Isso pode trazer efeitos no corpo. A carência de B12 é importante você saber, porque pode levar a sintomas. Então, sempre caracterize bem isso daí. A atividade física, obviamente, porque isso pode, por um lado, levar a lesões, se for, inclusive, a atividade física de grande desempenho, ou por a ausência dela é um fator, sedentarismo, é um fator de risco cérebro cardiovascular. Hábitos. Aí é importante porque você tem o tabaco, tem bebidas alcoólicas e você tem drogas ilícitas. Uma questão importante nesse momento é você não julgar. Então, tá, mas isso é fácil de falar, mas como é que a gente faz isso? Uma sugestão é o seguinte: você pode começar com a introdução. Atualmente, é comum as pessoas usarem substâncias ilícitas. Aí você pode dar alguns exemplos. Nessa introdução, você não está concordando que é correto, você está citando um dado estatístico. Por outro lado, você está desarmando o indivíduo de qualquer reação que ele possa ter, a impressão que você está julgando. Não tem julgamento envolvido nisso. E você está sendo completamente técnico. Existem pessoas que sim usam.
Isso é dar um dado estatístico. E aí dá uma maneira de você ter uma informação um pouco mais pura, adequada, verdadeira, sem projetar uma situação que você seja um algoz, se você seja um julgador, um juiz. O tabaco, e é importante sempre usar a carga tabágica. Bebidas alcoólicas, existem escalas específicas, né? Tanto na questão da frequência, quanto na questão da dependência. Isso a gente vai conversar em outros vídeos. Os anabolizantes são um grande problema hoje. Não só anabolizante, mas hoje vem toda a associação de várias substâncias, né? Inclusive algumas substâncias que não eram utilizadas para nada a ver com treino, nada a ver com desempenho, mas acaba vindo no pacote. Doses excessivas, às vezes, de cafeína, outras medicações que são utilizadas equivocadamente, tanto em dose como em uso inadequado. A gente tem notícia, por exemplo, de uso anabolizantes de uso veterinário nas pessoas. Então, esse dado é muito importante, porque o impacto na saúde do indivíduo pode ser extremamente grande. A família, é óbvio, né? Então, estado de saúde de pais, irmãos, saber se há morte jovem, morte súbita, principalmente em pessoas jovens. Dentro do possível, você saber esclarecer a enfermidade do parente, faleceu, morreu de quê? Causa do óbito, a idade que foi. Perguntar sobre essas doenças que têm um forte componente hereditário, né? O diabetes, a hipertensão arterial, a questão do ambiente, que aí no caso seria a tuberculose, o câncer, a questão hereditária é importante, AVC, infarto agudo do miocárdio, asma, enfim, entre outros, você saber do paciente se há familiares com morte precoce, principalmente súbita, e caracterizar dentro do possível se houve um diagnóstico, porque algumas vezes não há um diagnóstico, qual foi o problema, né? Por exemplo, AVC foi um AVC que sangrou, um AVC hemorrágico, foi um AVC isquêmico, foi um aneurisma cerebral, existe se você tem um parente de primeiro grau, com aneurisma cerebral existe uma probabilidade maior de você ter. E o social, a habitação, as condições socioeconômicas, que obviamente tem um impacto absurdo na saúde, as condições culturais também, que você auxilia você a entender o processo da saúde e doença, auxilia também a você entender qual o tratamento o diagnóstico e o tratamento que o paciente procurou, né? Pode ser uma comunidade indígena, por exemplo, ele tem as questões culturais relacionadas a eles, e aí a maneira como eles lidam com essa questão de saúde e doença é totalmente diferente, mas você precisa compreender isso. Investigar o relacionamento do paciente, né? A vida conjugal, relacionamento familiar, sempre uma reautorização às vezes é cabível nesse ponto. E o interrogatório sintomatológico é aquela lista imensa de coisas que você tem que perguntar. E aí, cabe um parêntese nesse ponto. Muitas vezes o estudante chega no paciente, vai para a avaliação na enfermaria e começa a perguntar um monte de coisa, seguindo o IS, e essas coisas não têm a ver com o motivo da internação do paciente, ou porque o paciente está no ambulatório, ou enfim. E o paciente ou não responde, ou questiona às vezes, mas o que isso tem a ver com o que eu estou tendo agora, né? Então, eu estou com uma dor abdominal e você vai perguntar se ele escuta bem. Uma dica que eu dou para o estudante é, primeiro, trabalhar a expectativa. Ou seja, quando chegar na hora do IS, você já conversa com o paciente. Olha, agora eu vou perguntar várias coisas que pode ser que o senhor, a senhora, você não relacione muito com o seu problema atual, mas é importante para que a gente tenha uma ideia da sua avaliação geral. E é importante também porque, às vezes, a pessoa não está dando importância a uma coisa que ele está sentindo, né, um sintoma, mas que pode sim ter a ver com o problema atual. Então, você trabalha a expectativa e você esclarece o paciente. Nos livros de semiologia, aí tem dois caminhos a seguir. Tem alguns que falam, não, seja bem sucinto. Só vá no perguntar o que tem a ver com o quadro do paciente. E o resto você coloca como nega, ok? É uma ideia. Mas se você pensar que você precisa trabalhar a arte de perguntar e você precisa também trabalhar o medicase, a linguagem médica, então se você faz uma situação muito resumida, você não treina isso. E existem coisas que, inicialmente, principalmente por senso comum, não tem nada a ver, mas que foi provado posteriormente que sim. Por exemplo, roncar, ter apneia do sono e hipertensão arterial sistêmica, pressão alta refratária. Já está claro isso. O mesmo roncar, apneia do sono e risco cardiovascular. Então, essa questão
muitas vezes, você, tem que obter, porque existem links que nem nós sabemos. Então o prontuário médico serve também para pesquisa, e muitos dos estudos, estudo de Framingham, por exemplo, essas cortes que foram feitas, os pacientes respondiam questionários imensos. Isso gerou conhecimento que salva vidas hoje. Então, é chato para o paciente, se coloca no lugar dele, mas trabalhar a expectativa e você esclarecer que pode surgir alguma coisa nova. E muitas vezes também o paciente está internado, está no hospital. Então, às vezes, é uma queixa relevante, que ele não está dando a devida atenção. E aí você pode conversar com o médico dele, você pode, se você for o médico dele, você pode pedir uma interconsulta, né, uma opinião de outro área, já que possa ser importante para a saúde dele aquela queixa que ele só falou porque você perguntou no questionário. Então, lembre sempre disso, trabalhar a expectativa, esclarecer essas possibilidades de um diagnóstico oculto aí que vai ser de grande relevância. É isso, é o processo todo. Nosso objetivo nesse vídeo não é estar lendo todo o questionário, mas foi fazer uma revisão geral do processo de anamnese, com várias dicas que a gente tem. Alguns desses tópicos que a gente vai voltar com vídeos específicos sobre isso, para que você possa ter dicas, prática do dia a dia, soluções para essas situações que a gente, muitas vezes o livro não é suficiente, o livro não é suficiente. E o fato da gente lidar com muitos estudantes já há bastante tempo, a gente tem condições de trazer soluções que muitas vezes você fala assim: "Ah, não, eu vou fazer igual o fulano, porque ele é um estudante legal e ele falou que deve ser assim". Tudo bem, pode fazer. Essa é a solução que o fulano achou. Mas a solução que o seu colega achou, o seu parça achou, a sua amiga achou, talvez não sirva para você. Então, o fato da gente estar trabalhando com muita gente, com muitos estudantes ao longo do tempo, a gente consegue, ter dicas que sirvam mais, para mais estudantes. E com isso você consegue desempenhar um papel melhor, sempre salvando vidas, diminuindo a dor e o sofrimento, interagindo com as pessoas, como no caso da anamnese. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E nós vamos seguir com vídeos, sempre procurando melhorar sua prática, esclarecendo o máximo de dúvidas possível e para que você possa ser um melhor profissional. Grande abraço.